hora de falar de trigo por aqui. Depois de um início de plantio da safra conturbado por conta da falta de umidade, de chuvas nas regiões produtoras do sul do país, o andamento da atividade de semeadura tem caminhado com mais tranquilidade nos últimos períodos. No estado do Paraná, até o último dia 11 de junho, 83% da área prevista para este novo ciclo já havia sido implantada. A condição das lavouras é positiva para a maioria da área plantada. Acompanhe comigo na sua tela o percentual dela de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. 76% da área plantada está em boas condições, 19% condição média e 5% tem condições ruins. No Rio Grande do Sul, segundo o maior estado produtor de trigo do Brasil, o plantio tem avançado bem também. De acordo com a Emater Gaúcha, até a última sexta-feira, a área plantada chegava a 45%. No estado do Rio Grande do Sul, houve o registro de um forte temporal na semana passada, mas agora a condição climática voltou a se normalizar e a umidade do solo tem favorecido a boa implantação das lavouras. Juliana, vamos saber então como é que fica o clima para essas áreas de produção de trigo nos estados do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de trigo do sul do país estão agora em fase de plantio ainda no Paraná. As condições estão um pouco mais adiantadas em relação ao plantio do trigo no estado. Agora já passam até de 80% de áreas semeadas no Paraná, enquanto que no Rio Grande do Sul as atividades já implantadas ainda não alcançaram 50%. E esse atraso em relação ao Rio Grande do Sul, comparado ao Paraná, se deu por conta das chuvas mais frequentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a passagem de frentes frias acabou provocando chuvas mais fortes, temporais, e por conta disso, os produtores de trigo tiveram até que paralisar as atividades de plantio do trigo na região. Agora, em relação às condições hídricas do solo, essa chuva toda acabou garantindo boas condições em relação ao solo. A umidade segue alta nos 3 estados da região, passando de 90% em relação aos índices de umidade. Para os próximos dias, tem mais chuva vindo por aí. É a passagem de uma nova frente fria que traz chuva para o Rio Grande do Sul, até o estado de Santa Catarina também. No Rio Grande do Sul é que essa chuva vem com um pouco mais de intensidade, só que não deve durar por muito tempo. Apesar de ser uma chuva ainda um pouco mais forte, com acumulados de até 30 milímetros, essa chuva deve ficar um pouco mais passageira, ainda não alcança Paraná e norte de Santa Catarina até pelo menos o dia 24 de junho. Agora, em relação às temperaturas, as mínimas já começam a ficar um pouco mais elevadas em relação aos últimos dias, em que foi marcado aquele frio mais intenso. Dessa vez, com o retorno das chuvas, o frio já começa a perder intensidade, as temperaturas mínimas no início do dia já ficam em torno de 8 graus. No decorrer dos próximos dias, a expectativa é de chuva avançando agora entre Santa Catarina e alcançando também o Paraná. Só que a chuva não deve vir de forma tão intensa. São pancadas até expressivas, com volumes em torno de 30 milímetros em 5 dias, mas essa chuva toda ainda não deve atrapalhar principalmente o andamento do plantio do trigo na região e, por outro lado, beneficia as lavouras que já estão em fase de desenvolvimento, porque garante o solo bastante úmido, favorecendo essa fase inicial de crescimento das lavouras. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva retornando para o sul do país. Conforme essa chuva retorna, o frio perde intensidade, as temperaturas voltam a aumentar de forma mais gradual. Essa chuva toda volta a trazer cenários bastante otimistas, principalmente para essa fase inicial do desenvolvimento do trigo, porque mantém o solo mais úmido, favorecendo o crescimento das lavouras no sul do país.